dia a todos. É um prazer ter aqui a oportunidade de partilhar com vocês realmente uma visão geral. Enfim, este seminário não é tão focado assim nos últimos desenvolvimentos, que são provavelmente demasiado técnicos, mas sim para tentar dar uma ideia abrangente do que é que são as tecnologias de inteligência artificial generativa. Uh, Penso que estão a ver os meus slides. Portanto, a ideia da inteligência artificial não é nova, quer dizer, esta ideia de que é possível computadores pensarem ou serem inteligentes é relativamente antiga. Enfim, se não falarmos nas referências históricas, nem nos trabalhos de filósofos e do Babbage no século XIX, a moderna inteligência artificial começou mais ou menos também com os computadores da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros modelos baseados em neurónios são de 43. O Turing escreveu um artigo em 1950 muito importante, onde argumenta que, de facto, as máquinas podem pensar se devidamente programadas. Depois houve uma série de desenvolvimentos que basicamente conduziram à ideia de desenvolver sistemas baseados, vagamente inspirados no funcionamento do cérebro, chamadas redes neuronais artificiais. Uh, Ao longo destes anos houve também períodos conhecidos, estão ali marcados com o fluxo de neve, como os invernos da inteligência artificial, onde houve períodos de grande desânimo e se pensou que, de facto, era demasiado difícil programar os computadores para estes fins. Mas nos últimos, na última década, no último 12 anos, assistimos ao que é conhecido como a revolução da aprendizagem profunda, com, primeiro as primeiras redes capazes de visão, a AlexNet, enfim, ao nível comparável com os seres humanos, o AlphaGo em 2016, 2017, a introdução da arquitetura dos transformers em 2017, e o primeiro grande modelo de linguagem capaz com um desempenho muito competente, o GPT-3 em 2020, depois deu origem ao ChatGPT em 2022 e que todos conhecem. Estes invernos de inteligência artificial que eu referi foram sempre seguidos por períodos de maior desenvolvimento e explosão, e neste momento vivemos o que é provavelmente o maior verão ou a maior primavera da inteligência artificial, com um grande entusiasmo por toda a gente. Uh, Parte disto tem a ver com o que se chama o paradoxo de Moravec. Esta paradoxo que foi identificado pelo professor Hans Moravec, do MIT, que constatou que, por exemplo, demonstrar teoremas matemáticos, portanto, coisas que são difíceis para nós, como demonstrar teoremas matemáticos ou jogar xadrez ao nível do campeão do mundo, fazer algumas operações matemáticas, são afinal relativamente fáceis de programar, enquanto coisas são triviais para nós, como reconhecer a cara de uma pessoa ou simplesmente perceber o que nos é dito ou o que está escrito, são muito, muito difíceis de programar. Uh, A convergência de diversas áreas no que é hoje conhecido como inteligência artificial, que vem desde a procura por soluções, o raciocínio, a visão, a interação com o mundo real, a robótica, o processamento de língua natural e a aprendizagem automática, vieram a dar o que hoje é a grande área da inteligência artificial. De facto, não é uma área monolítica, são muitas áreas e muitas tecnologias combinadas para obter os resultados que têm sido desenvolvidos, não é? Eu costumo organizar a inteligência artificial em três grandes áreas. A área da analítica, que basicamente tem a ver com a capacidade para colecionar dados e, ora, destes dados, extrair valor comercial, tipicamente através de operações de publicidade e marketing, mas também a otimização de processos industriais e logísticos. Ciência conduzida por dados, onde os dados existentes em bases de dados são usados para desenvolver novas drogas ou produtos, análise de comportamentos sociais, análise financeira, tudo isto são a área da analítica, que é muito antiga, já está connosco há muitas dezenas de anos, embora continue a desenvolver-se, de facto, as maiores empresas do mundo de hoje são empresas que trabalham essencialmente nesta área, a Google, o Facebook, mas também a Amazon, a Apple em menor grau, a Tencent, etc., são empresas de facto usam os dados para deles extrair valor comercial. Depois há uma segunda ideia, um pouco diferente, que é esta ideia de substituir pessoas em funções onde elas normalmente eram indispensáveis, por exemplo, no serviço ao cliente, na condução autónoma, nos assistentes pessoais, nos analistas legais, também designers, escritores e atores, e médicos, radiologistas, cardiologistas, neurologistas. Finalmente, a área que é geralmente conhecida e designada como inteligência artificial geral,
esta ideia, é basicamente uma área de investigação, por enquanto, e esta ideia de desenvolver inteligência de nível humano com a flexibilidade e adaptabilidade da inteligência humana. Todas estas áreas têm os seus desafios. A analítica levanta óbvias questões de privacidade, e penso que iremos ouvir um pouco mais sobre isso nas sessões seguintes, bolhas e câmaras de eco, e a consequente radicalização de opiniões e a dificuldade do diálogo democrático. A automação levanta questões sobre o emprego, ou melhor, a falta dele, embora haja aqui uma grande discussão sobre se de facto a tecnologia está ou não a causar diminuições nos níveis de emprego. Parecemos estar a ver os primeiros indícios de que esta tecnologia em particular está de facto a alterar as estruturas de emprego e a reduzir o número de empregos, especialmente ao nível de entrada, mas também questões de desigualdade e de concentração de poder económico e a sempre presente questão dos enviesamentos, quando estes sistemas são treinados em conjuntos de dados que são eles mesmos enviesados, tipicamente por decisões humanas anteriores. E a questão da inteligência artificial geral, bom, essa não precisamos aqui de grande imaginação para imaginar os riscos que vêm. Desenvolvemos máquinas com inteligência comparável à nossa em termos de segurança, de todo, enfim, todo o ecossistema, mas também da possível perda de controle ou até da perda de relevância da inteligência humana, digamos, no grande panorama das coisas. Por trás de tudo isto está uma área conhecida como a aprendizagem automática, esta ideia de que em vez de eu programar explicitamente um computador para cada tarefa diferente, e portanto, como vemos em preto no esquema de cima, eu posso, em vez de ter um programa diferente para cada tarefa, por exemplo, se eu quero um programa que faz diagnóstico de radiografias, teria de fazer um programa para isso. Se eu quero um programa que faz respostas ao cliente, eu tenho um outro programa para isso. Acontece que muitos destes programas são muito difíceis de construir, e é aqui que entra esta tecnologia revolucionária e que muda o paradigma da aprendizagem automática, onde basicamente eu tenho um algoritmo de aprendizagem automática, e aí esse algoritmo, que é também o mesmo programa, implementado como um programa, esse mesmo algoritmo, eu mostro muitos pares de entrada e saída, por exemplo, radiografias e o correspondente diagnóstico, ou a pergunta do cliente e a correspondente resposta de uma pessoa do apoio ao cliente, e o algoritmo de machine learning gera o programa que transforma as entradas nas saídas. E, portanto, esta é de facto uma alteração profunda de paradigma. Desde que eu tenha dados suficientes para treinar o sistema, posso, em princípio, projetar um novo sistema com baixo custo para gerar o programa que faz essa função. O Pedro Domingos chamou-lhe o algoritmo mestre, no sentido em que é um algoritmo que resolve todos os problemas desde que tenhamos dados suficientes para o treinar. Existem muitos paradigmas para fazer esta aprendizagem automática, métodos simbólicos que derivam representações simbólicas das soluções, dos programas, como por exemplo uma árvore de decisão que podem ver à esquerda. Métodos funcionam por analogia, onde o conjunto de treino é usado para descobrir os casos mais próximos à radiografia mais parecida com aquela com que queremos fazer o diagnóstico. Métodos estatísticos, que explícito ou implicitamente modelam as distribuições estatísticas dos dados e usam essas distribuições para tirar conclusões, e os métodos conexionistas, que são vagamente inspirados no funcionamento do cérebro humano, mas que basicamente são sistemas com elevado número de parâmetros, organizados em unidades relativamente simples, geralmente chamadas de neurónios artificiais, que fazem uma função razoavelmente parecida com as dos neurónios humanos, que é integrar as suas entradas e gerar uma saída quando essa integração dá um valor suficientemente elevado, e são estes sistemas que são agora chamados redes neuronais artificiais e que estão por trás de muitas das tecnologias que nós conhecemos hoje. Aqui está um esquema de uma rede neuronal. Imaginem cada um daquelas ligações é um piso entre neurónios artificiais, é de facto um parâmetro do sistema. Estes parâmetros são programados, estes sistemas são programados ajustando os pesos para termos a saída desejada. E é este ajuste dos pesos que é o processo de treino que é feito com os dados que são apresentados aqui na entrada, na camada de entrada, e na camada de saída temos os pesos são ajustados para obtermos o valor mais adequado a uma dada função, seja o diagnóstico de radiografias ou a resposta a um cliente ou a condução de um veículo.
Matematicamente, isto é feito através de um método que é conhecido como a descida no gradiente. Ele está aqui ilustrado num sistema com dois parâmetros. Um, e vocês, como podem ver, se imaginarem que na vertical está o erro, portanto, vermelho é maior erro, o sistema basicamente escolhe o ponto neste espaço XY tem um menor erro, que aqui é azul escuro, não é? E o que acontece é que neste momento fazemos a otimização destes sistemas não com um ou dois ou três parâmetros, mas sim com centenas de milhares de milhões de parâmetros e em alguns casos provavelmente com bilhões de parâmetros. O que é que isto se tornou possível fazer agora, quando muitas destas tecnologias já são razoavelmente antigas, já têm muitos anos, porque temos os computadores com a velocidade suficiente e os dados, não é? Acho que tenho aqui um vídeo que conseguiram ver, talvez, de uma pequena rede neuronal, uma rede neuronal que tem cerca de 30 anos, e cada um daqueles pontinhos brancos é um destes neurónios artificiais. As ligações que se veem mal são aqueles riscos, só estamos a ver uma pequena fração, só estamos a ver 2% das ligações. Esta é uma rede que é pouco mais de 1 milionésimo de uma rede atual. Portanto, isto dá-vos uma ideia, esta já agora foi treinada para reconhecer dígitos escritos à mão. Dá-vos uma ideia da complexidade dos modelos que temos hoje, que são aproximadamente 1 milhão de vezes maiores do que este que vos estou a mostrar. Como eu dizia, esta convergência entre computadores mais rápidos, grandes volumes de dados e novos algoritmos e arquiteturas conduziu ao que é chamada a revolução da aprendizagem profunda, também potenciada por uma coisa que o David Donohoe chamou frictionless reproducibility, pode ser reproducibilidade sem fricção, uma vez que existe uma partilha de código, existe uma partilha de dados, pelo menos de muitos dados, existe um ambiente muito competitivo, que faz com que seja possível e muito rápido reproduzir resultados obtidos em qualquer lado do mundo. E isto é verdade mesmo para resultados de algumas empresas, embora, obviamente, nem todos os modelos, nem todo o código seja aberto. Esta produção de aprendizagem profunda gerou muitas tecnologias. Eu vou aqui referir 4 que são bastante abrangentes e que cobrem uma fração significativa das aplicações. Tecnologias de visão, tipicamente baseadas em redes neuronais convolucionais ou semelhantes, agora também há os Vision Transformers, os modelos de linguagem, os modelos fundacionais, as técnicas de aprendizagem por reforço e os modelos de difusão. E muito rapidamente vou descrever o que é cada uma destas tecnologias. As redes neuronais convolucionais são basicamente redes neuronais profundas, com muitas camadas, podem ter dezenas, até mesmo mais do que 100 camadas. Cada uma destas camadas implementa o que é uma operação de convolução, que é basicamente uma operação que garante a invariância no espaço, uma vez que o reconhecimento de um objeto não depende quando ele sofre uma translação no espaço. E são estas operações de convolução conduzem a estas redes multicamadas capazes de reconhecer objetos, rotular imagens, segmentar imagens. Portanto, estamos a ver aqui, de alguma maneira, uma rede neuronal destas vê e acaba por criar uma detecção de atributos que não é assim tão diferente dos atributos que são detectados nos primeiros níveis do sistema visual humano, do córtex humano. Existem centenas, milhares destas arquiteturas, podem ser descarregadas, já pré-treinadas e usadas nas mais diversas aplicações, como por exemplo na detecção em tempo real de objetos, neste caso de veículos numa estrada, a detecção de danos em veículos. Neste caso foi um artigo que escrevemos sobre a previsão dos futuros efeitos de um AVC a partir da análise que é feita à saída do hospital. Aqui é também um trabalho que fizemos onde identificamos automaticamente estenoses, este estrangulamento dos vasos sanguíneos que conduz a problemas cardíacos e exigem, em alguns casos mais graves, operações. E, portanto, isto toda a componente de visão, não é? Onde os sistemas basicamente aprendem a ver, aprendem a resolver problemas de visão como nós. A aprendizagem por reforço, eu terei muito rapidamente, é uma área grande e complexa, basicamente tem a ver com a otimização de decisões sequenciais, como por exemplo no jogo de xadrez ou das damas. A ideia é que eu consigo, a partir do resultado final, por exemplo, de um jogo ou de um tratamento a um paciente através da aplicação de medicamentos, consigo determinar
quais foram no tempo as opções certas e as opções corretas e aprende o percurso nesta árvore, não é? Esta é uma tecnologia antiga, mas a aprendizagem profunda tem mais um módulo aqui, que é um módulo de estimação do valor de uma dada posição, e esta abordagem vem de 1992, com o Tesauro, com o jogo do gamão, mas conheceu recentemente desenvolvimentos muito interessantes com a solução de jogos muito, muito complexos, como por exemplo o Go ou o xadrez, onde sistemas aprenderam basicamente a jogar estes jogos complexos ao nível dos campeões do mundo, jogando apenas consigo mesmos milhões e milhões de jogos e, portanto, aprendendo, tal como o ser humano aprende, a jogar uns com os outros, não é? Portanto, aprender. E neste momento estudamos os resultados destes jogos como estudávamos os resultados dos grandes mestres há algum tempo. Os modelos de difusão são modelos onde basicamente invertem o processo de visão, enquanto que num processo de visão eu posso ir de uma imagem para a descrição, num processo de difusão eu vou da descrição para a imagem. Como é que isso funciona? Muito rapidamente, portanto, se eu tiver aqui uma imagem, este cão branco, e for acrescentando ruído, vocês veem que o cão branco vai se degradando até que fica ruído. Isto que costumamos ver nas televisões de antes, não é? Há muitos anos, para dizer a verdade. É possível remover ruído das imagens, portanto, é possível, há métodos que permitem remover ruído das imagens, e eu posso remover esse ruído de forma dirigida. Posso partir de uma imagem que é completamente ruído e remover o ruído, mas dizendo que remove o ruído, tendo em atenção que isto é um cão branco. Uma vez que eu tenho um sistema que sabe distinguir o que é um cão branco, não é? Sabe descrever isto é um cão branco, eu posso, neste espaço matemático, inverter este processo de adição de ruído e, portanto, remover ruído até chegar a um cão branco. Mas quem diz um cão branco diz outra coisa qualquer, porque a descrição pode ser geral. E, por exemplo, estão a ver aqui em baixo e também em cima, acrescentar ruído progressivamente a uma imagem e, neste caso, a descrição era aquela que vem ali à esquerda. Portanto, uma imagem a preto e branco de uma jovem chinesa na base das escadarias das ruínas de São Paulo. E, portanto, é este processo de remoção do ruído que conduz a uma imagem, mas pode também conduzir a um vídeo. Isto aqui saiu no Economist há uns anos, era uma edição especial do Economist dedicada a estas tecnologias. Este ganhou um concurso de pintura no Colorado, este ganhou um concurso internacional de fotografia, embora não seja uma fotografia. E esta tecnologia pode também ser usada para gerar vídeos. Por exemplo, aqui estão a ver um vídeo gerado pelo Sora com este prompt, Historical Footage of California During the Gold Rush, ou uma jovem mulher a caminhar nas ruas de Tóquio. E, portanto, existem problemas consistentes, são imagens e vídeo, mas a coerência está a aumentar rapidamente e são, neste momento, já ferramentas extremamente úteis para este processo. Finalmente, os modelos fundacionais e os transformers, que são talvez a parte mais visível da inteligência artificial, são baseados na arquitetura do transformador, que foi apresentado em 2017. Eles basicamente são treinados em grandes volumes de dados para prever a próxima palavra. Cada palavra em particular é transformada num espaço de embedding, num espaço vetorial, tipicamente com algumas centenas de dimensões, não é? Este espaço vetorial preserva relações entre as palavras, seja, por exemplo, o tempo do verbo, ou o género da palavra, ou a língua, etc. E é neste espaço de vetores que são depois feito um conjunto de transformações lineares e não lineares e que permitem que o sistema preveja a próxima palavra. O primeiro modelo destes, assim como de dimensão significativa, foi o GPT-3, saiu em 2020, foi treinado em dados que, se um de nós fosse ler, demoraria 5.000 anos a ler, se lesse 24 horas por dia. E basicamente é exatamente isso que estes modelos fazem. Eles preveem simplesmente a próxima palavra, dado o contexto. Por exemplo, se eu der como contexto uma palavra só, imaginem um modelo ultra simplificado, uma frase começa por eu, I, não é? E imaginem que neste mundo idealizado existem apenas duas continuações possíveis, I love or I hate, ok? Portanto, é esta árvore. Agora, se eu começar com I love, as coisas são restritas. Imaginem que 60% das pessoas
são de gatos e 40 de cães, não é? E, portanto, é esta árvore de probabilidades que corresponde ao modelo generativo do modelo de linguagem. Portanto, o modelo de linguagem é basicamente um gerador aleatório de palavras que tem atenção o contexto. Por exemplo, se o contexto for I hate spicy, não é? Provavelmente a seguir vem food ou alguma coisa parecida, não é? Mas se for I love, por exemplo, virá um cats and dogs ou outras coisas, naturalmente, aqui é um modelo ultra simplificado. Portanto, é preciso perceber que estes modelos de linguagem são geradores aleatórios de palavras, mas como geram estas palavras de acordo com as estatísticas da linguagem, eles acabam por embeber muito conhecimento do mundo. E é por isso que dão esta sensação de poderem conhecerem, ter inteligência. Realmente é uma inteligência relativamente superficial que vem apenas das estatísticas com que foram treinados. Apesar disto, eles são muito, muito poderosos. Isto aqui é um exemplo, vou saltar. Isto é o GPT-3 em 2020, uma conversa que eu tive com ele, mas neste momento já toda a gente está habituado. Neste mesmo espaço onde são embebidas as palavras, também podem ser embebidas imagens, e portanto estes modelos podem raciocinar não só sobre textos, mas também sobre textos e imagens, não é? E, portanto, neste sentido, são relativamente parecidos na maneira como funcionam com o cérebro humano, no sentido em que fazem uma representação interna. No caso do cérebro humano, é uma ativação neuronal. No caso aqui, são estes vetores. Interligam estas representações e depois podem usar estas representações para diversas tarefas ajusando, como a recuperação de imagens, a geração de captions e outras questões, ou usando modelos de difusão, também inverter o processo. Neste momento, o que nós sabemos é que o desempenho destes, ali a verde, são as barras de GPT-4, e isto aqui é a percentagem de pessoas que fizeram estes testes e que tiraram piores resultados que o GPT-4. E estes são testes basicamente padrão para pessoas com cursos universitários. Podem ver ali a sexta coluna é o Bar Exam, é um exame sobre questões jurídicas nos Estados Unidos. E existem então aí outros, não é? Química, matemática. E como podem ver, estes sistemas neste momento tiram resultados bastante melhores do que a esmagadora maioria das pessoas que se sujeitam a estes exames, não é? Existe um enorme manancial de modelos deste tipo. Aqui são apenas os modelos que são de código aberto e que têm sido released até ao fim do ano passado, mas realmente o número total de modelos neste momento é mais de 1 milhão. Portanto, sabemos que existem mais de 1 milhão de modelos de linguagem, mais ou menos divididos a meio entre o mundo ocidental e a China. Bom, mas os modelos de linguagem não são o fim da história, porque os modelos de linguagem são componentes de sistemas que podem ter comportamentos muito mais sofisticados que os modelos de linguagem, e é isso que vemos agora nas mais recentes releases destes sistemas de inteligência artificial. Uma das tecnologias mais importantes é a chamada Retrieval Augmented Generation, onde quando o utilizador faz um pedido ao sistema, em vez de ser o pedido ser enviado diretamente para o modelo de linguagem, é feita uma pesquisa por documentos relevantes, pode ser, por exemplo, a legislação relevante, ou pode ser uma pergunta a um modelo matemático, ou pode ser uma pergunta a uma base de dados. O resultado dessa procura é entregue ao modelo junto com a pergunta, e o modelo, com base em todo este contexto, dá a resposta. E esta resposta é muito menos dada a alucinações, porque o sistema tem acesso a informação concreta e específica, eventualmente interna, e que nem sequer é pública. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui é um caso do ChatGPT, mas que usa um modelo matemático para resolver uma equação cúbica. Obviamente, o modelo de linguagem em si não percebe nada de equações cúbicas, ou praticamente não percebe nada de equações, exceto algumas muito simples. O modelo reconhece que é um problema matemático, chama o Wolfram Alpha, que é um motor de matemática, e traduz a resposta do Wolfram Alpha para a equação que nós podemos, e traduz esta solução do Wolfram Alpha nas soluções da equação. Isto que é feito aqui para a matemática pode ser feito basicamente para qualquer área, não é? Desde que se aceda ao motor ou à informação relevante para uma dada área. Pronto. Agora, ele depois continua aqui a ilustrar as soluções, mas vou saltar.
Neste caso, a Fine é um produto de uma empresa que um dos meus criaram e, por exemplo, perante a pergunta qual é o procedimento para obter licenças ambientais, ele acede a toda a informação relevante, não é? Neste caso, 30 artigos relevantes em 18 documentos, e depois a resposta dele é dada com base nesta informação concreta. Portanto, não é um modelo de linguagem que sabe tudo isto, mas é informação concreta. Aqui é o mesmo exemplo para a física, mas já perceberam como é que isto funciona, não é? Portanto, também chamam motor de física. Os modelos também podem funcionar, digamos, no background, e neste caso é o caso da programação. Por exemplo, na programação, se eu quiser, por exemplo, definir, isto é uma função matemática, o range scooter que eu experimentei, o sistema basicamente sugere logo os argumentos e sugere logo o código todo. E, portanto, neste momento, qualquer pessoa pode, de facto, programar usando uma coisa como o Copilot. Isto é um exemplo do Copilot. E que, de facto, está a começar a substituir os programadores mais júniores e todos os alunos dos cursos universitários, neste momento, usam o Copilot ou ferramentas semelhantes. Neste momento continuam a existir desenvolvimentos muito rápidos nesta área, muitos deles baseados na teoria do processo dual. A teoria do processo dual é esta teoria de que nós funcionamos em dois sistemas, um sistema 1 intuitivo, muito rápido, mas involuntário, inconsciente, e um sistema 2 quando temos de pensar com cuidado, por exemplo, para multiplicar dois números de vários algarismos, ou quando temos de fazer um complexo raciocínio matemático ou outro. Este livro do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, tornou a ideia popular, mas é uma ideia muito antiga, vem do século XIX, deve-se a William James. Os modelos, como nós falámos, são basicamente sistema 1, no sentido em que eles são coisas intuitivas, inconscientes para geração de texto ou de imagens, mas é possível, de facto, programá-los, e é o que estamos a ver agora, os modelos capazes de raciocínio, para usarem também o sistema 2, que é um sistema consciente, deliberado, muito menos poderoso que o sistema 1 na quantidade de informação que pode manter ao mesmo tempo, mas muito mais poderoso nas conclusões. Eu tinha aqui só um ou dois exemplos, não é? Por exemplo, portanto, a Jenny tem duas irmãs e dois irmãos. Quantas irmãs tem o irmão mais novo dela tem, não é? E esses sistemas agora são de facto capazes de raciocinar através destas perguntas e, neste caso, concluir que o irmão mais novo da Jenny tem três irmãs, não é? Que é a Jenny e as irmãs dela. Isto, de facto, funciona em casos muito mais complicados. Aqui é um exemplo com pessoas sentadas à mesa. Não temos muito tempo, vou saltar por cima deste, só vos queria mostrar o outro, não é? Portanto, o sistema, através deste raciocínio, consegue ir passo a passo até concluir quem é que está sentado no lado esquerdo da Ana. E talvez o meu exemplo preferido, que é um exemplo que eu criei sobre navios e combustível. Eu criei-o para ter certeza que o sistema nunca tinha visto nada parecido com isto. Portanto, é um sistema, um navio que tem de transportar 30 mil galões de combustível entre um canal que tem 200 milhas de comprimento, mas o navio só pode levar 10 mil galões de cada vez e usa 50 galões por milha. Portanto, se vocês fizerem as contas, vão ver que se tentasse levar os 10 mil galões até ao fim, gastaria todos os galões, chegava ao fim e, portanto, não levava a coisa. Portanto, basicamente, a solução passa, mas no meio do caminho há depósitos onde o combustível pode ser posto. Portanto, estão a ver que é um problema bastante elaborado e complexo, não é? E há uma solução que é pegar no combustível, levar um bocado, deixar-me parte a meio, etc. Portanto, eu criei este problema para ter a certeza que ele nunca o tinha visto em lado nenhum, foi inventado por mim, e depois coloquei-o, neste caso coloquei-o ao DeepSeek, e ele começa a raciocinar. Esta é a resposta do DeepSeek, né? Temos este problema do fuel, não sei o quê. Agora, o que é curioso é que ele aqui na terceira linha, na quarta linha, ele diz, mas isto lembra-me do clássico problema do camelo e das bananas. E o problema do camelo das bananas é o problema em que eu me inspirei, mas tem a ver com camelos e bananas, que é a mesma coisa. 3.000 bananas, o camelo pode levar 1.000 bananas, mas também come uma banana por quilómetro. E o que é curioso é que o sistema conseguiu fazer esta analogia entre o problema do navio e o problema das bananas, uma coisa que eu não estava à espera, e chegar à solução correta, que é complicado. Eu aqui não tenho tempo para descrever os detalhes todos.
eu sugiro só que vocês em casa procurem camelos e bananas e tentem resolver o problema, para verem a complexidade do problema, que é muito difícil, e também perceberem que esta analogia entre o navio e o combustível e o camelo e as bananas não é nada trivial. E, portanto, portanto, esta é a solução do navio, que já agora muda conforme os números. Bom, eu vou terminar, estou a acabar o meu tempo. Há muitas objeções a esta ideia do se é ou não possível os sistemas serem verdadeiramente inteligentes. O Alan Turing endereçou 9 objeções no seu artigo. É muito interessante ler as objeções que ele listou e respondeu. Eu vou só falar numa, portanto, que eu acho curiosa. Portanto, a primeira objeção que ele levanta é: bom, a inteligência depende da existência da alma e o Todo-Poderoso só deu alma ao ser humano e, portanto, as máquinas nunca poderão ter alma e nunca poderão ser inteligentes. E o Turing responde: bom, eu sou só um matemático, mas dá-me a sensação, quando vocês dizem que o Todo-Poderoso não pode dar alma a uma máquina, estão a impor uma limitação irrazoável nos poderes do Todo-Poderoso, porque, enfim, se ele é Todo-Poderoso, por definição, deverá poder dar alma à máquina, se assim o entender. E depois há mais uma série de objeções muito interessantes, mas que não temos tempo, mas que basicamente o Alan Turing despachou muito bem em 1950. Isto levou a esta ideia do von Neumann, da ideia da singularidade tecnológica, uma altura onde eventualmente, ou por esta tecnologia ou por outras, o mundo muda tão rapidamente e tão profundamente que nós não conseguimos acompanhar, e a ideia da explosão de inteligência, se estas máquinas, digamos, projetarem a próxima geração de máquinas e com essa próxima geração criarem uma explosão de inteligência. E talvez nós não tenhamos talvez no cimo da escala de inteligência, como gostamos de pensar que estamos, mas sim, alguns, a escala de inteligência seja algo mais assim, que é uma ideia interessante e curiosa. Bom, vou terminar, penso que tenho aqui In recent vídeo. years, a Acho que few estão a ouvir. outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? E pronto, com isto termina. Há muitos livros sobre este assunto. Este do Bostrom sobre superinteligência é um clássico sobre estas questões mais especulativas do futuro da inteligência. Do Kurzweil é um dos apologistas da singularidade. Há muitos livros sobre a economia e os impactos. Este The Second Machine Age é de pessoas do MIT. O The Master Algorithm, que eu já referi, é muito interessante sobre a aprendizagem automática. E embaixo há alguns livros meus, dos quais o mais recente é este Inteligência Artificial Generativa, foi publicada há 2 ou 3 meses pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E pronto, com isto terminava, ficava disponível para algumas perguntas durante mais ou menos até às 10 horas em que terei de sair.